Graças a Deus que você é homem, lindão. Que alegria estar mais uma vez com você no nosso DHPH de Homem para Homem, do Christian Men's Network, do CMN Hombridade, aqui da Universidade da Família para o seu coração. Estou aqui na cidade de Pinheiros, no interior do estado do Maranhão. Um tempo muito precioso que tivemos aqui nessa cidade para compartilhar uma palavra de Deus ao seu coração. Estamos trabalhando uma série de 7 devocionais para entendermos cada fase na qual estamos passando e quais estratégias vamos tomar, buscar e ferramentas para podermos agir debaixo da graça, da sabedoria e do favor do nosso Deus para aproveitarmos a cada fase da nossa vida. Já falamos sobre reconhecer cada fase. E aí a primeira dica foi examinar a sua vida, a segunda foi ser cheio do Espírito Santo, a terceira foi ser fiel, a quarta foi peça a sabedoria de Deus, a quinta foi pense, reflita, planeje e depois haja. E agora o nosso tema da nossa sexta dica, para que você possa entender o seu tempo que está vivendo e poder tomar as decisões é: concentre-se nos princípios e não nas condições. Fica comigo. Paul Cole compartilha no livro Homens Ousados, na qual estamos estudando, mais uma dica em relação a reconhecer cada fase da vida que passamos, para que este reconhecimento nos ajude a passar, então, naquilo que está por vir. A palavra de Deus nos diz lá em Mateus, no capítulo 24 e 35, dizendo assim: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Ou seja, a palavra de Deus são princípios milenares que funcionaram no passado, funcionam no presente e funcionarão no futuro. Por quê? Porque ela é a palavra de Deus, a palavra do consultor, a palavra do Criador, a palavra daquele que entende eu e você muito melhor. A questão aqui é no que nós vamos concentrar, nos princípios ou nas situações, naquilo que você vai colocar a sua força, é aquilo que vai direcionar você. Quero começar com alguns textos bíblicos. Lucas, no capítulo 14, versos 28 a 30, a Bíblia nos diz: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com o que acabar? Para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces, e não podendo acabar, todos que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Quando for fazer algum projeto, quando você vai iniciar alguma coisa, seja uma construção, seja um projeto que você vai trabalhar com alguma pessoa, nós precisamos fazer o planejamento daquilo para que nós possamos começar e terminar. Por quê? Porque é um princípio. Muitas pessoas começam as coisas e não concluem. Por quê? Porque elas não fazem um planejamento. Elas não sabem para onde estão indo. Vão empurrando com a barriga. E você, homem, é o cabeça, é o líder. Eu e você precisamos concentrar nos princípios e não nas situações que estamos passando. Muitas pessoas tomam decisões que não estão pautadas em princípios e depois elas vêm se arrepender. E eu quero indicar um livro para você nesse devocional do Jeff Chinabarger. E o nome do livro é Sim ou Não. E ele vai trabalhar sobre 6 princípios, 6 tipos de pessoas que eu e você precisamos desenvolver na nossa vida para que possamos ter a sabedoria de Deus, ter a clareza e a certeza, para que possamos então tomar as nossas decisões baseadas em princípios, não nas situações que nós estamos vivendo. Lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versos 14 a 22, ainda a Bíblia diz: rogo-vos, pois, também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consolei-os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Vede que ninguém dê a outro mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extinguais o Espírito Santo, não desprezeis a profecia, examine tudo, retende o bem, abstende-vos de toda a aparência do mal. Olha só quantos princípios para mim e para você aqui. Primeiro, admoesteis os desordeiros, consoleis aqueles que têm pouco ânimo, sustenteis os fracos, sejam pacientes com todos. São princípios que regem a minha e a sua vida. Aí ele fala no versículo 16: regozijai-vos sempre, a alegria do Senhor é a nossa força, orai sem cessar. É um princípio, uma vida de oração, uma vida de dedicação. Em tudo dai graças, entendendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados para o seu propósito. E ainda ele fala: não extingais o Espírito, ou seja, é Ele que nos dirige, é o Espírito de Deus que nos conduz, certo? Examinai tudo.
Preste atenção, examinai tudo. Nós estamos falando de princípios. Você não vai tomar a decisão em termos de outras situações. Você vai tomar as suas decisões baseadas em princípios. Abstende-vos de toda a aparência do mal. Olha que interessante. Não é do mal em si, é da aparência do mal. São princípios para mim e para a sua vida. Nesse texto de Tessalonicenses, ainda em Provérbios, no capítulo 18, verso 13, a Bíblia nos diz: quem responde antes de ouvir, comete insensatez e passa vergonha. Uau! A sua resposta rápida, sem pensar. Quantas vezes você fala uma palavra para sua esposa que você não deveria ter dito, uma palavra para os seus filhos que você não deveria ter dito, uma palavra para o seu superior, ou para os seus subordinados, ou para o seu pastor, ou para a sua liderança, ou para o seu amigo, e você diz: poxa, não deveria ter dito aquela palavra. Por quê? Porque você não está regendo a sua vida por princípios, e sim pelas situações. Aí você se leva, e a culpa é sempre o seu temperamento ou a sua personalidade. Nós temos que estar fundamentados na nossa vida em princípios. São muitos textos que nos ensinam sobre princípios, e se posso indicar um livro para você, para todos esses assuntos, é o livro de Provérbios. Um homem que quer ser um homem sábio, ele lê o livro de Provérbios. Por muitos anos, eu e a minha casa lemos os Provérbios todos os dias. Isso é fundamento para as nossas vidas. As condições mudam, as tempestades vêm e vão, e o que é exterior sempre estará em contínua transformação, mas os princípios de Deus nunca se alteram. As decisões precisam ser tomadas a partir de fé, das forças interiores, e não de alguma força externa e terrena. Ou seja, é aquilo que está dentro do seu coração, aquilo que Deus está colocando no seu coração. Uma informação importante: nunca, preste atenção, nunca tome uma decisão em momentos de grandes alegrias ou em momentos de grandes frustrações, porque você está afetado emocionalmente e provavelmente você vai se arrepender daquilo que você falou. Reconheça os momentos de fraqueza e abra mão de tomar decisões nesse período. Lembre-se também, as suas decisões não afetam somente a sua vida, homem, mas afetam toda a sua família, afeta toda a sua casa, afeta amigos, afeta os seus pais, afeta os parentes. Por quê? Porque você não é uma pessoa isolada neste mundo. Você tem influência sobre pessoas e você precisa ser sábio nas suas decisões. Por isso que é uma grande dica entender a situação que nós estamos passando e basear a nossa vida em princípios e não em situações. Pense nas suas decisões. Pense que as suas decisões não afetam somente você. Você é um homem precioso, você é um homem que Deus chamou para gerir a sua casa, você é o sacerdote da sua família ou vai ser o sacerdote. Então tome decisões sábias. Muitos entram em negócios e sociedades e tomam decisões importantes sem tempo de oração, meditação na palavra e busca de conselhos sábios. Por isso que eu indiquei o livro Sim ou Não. E depois entram numa furada que pode levar uma vida inteira para ser restaurada. O curso Crown, por exemplo, nos indica, nos sugere, nos ensina que você não deve ter sociedade com pessoas. Mas muitas pessoas vão fazer uma sociedade e um deles tem habilidade, um deles tem toda a técnica e o outro tem o recurso. E os dois entram na sociedade muito empolgados. Aquela pessoa entra com recurso para começar, para trabalhar, e aí o que acontece? Vai passando o tempo, aquela pessoa que tem a tecnologia, que tem a habilidade, que tem o trabalho manual, começa a se sentir injustiçada, porque a outra pessoa que investiu a sua grana, que é um investidor, não tem tanto tempo presente. E aí você se acha injusto, mas você esqueceu que você não tinha dinheiro para começar. Você não tinha recurso e você fez uma sociedade, então o melhor momento. O ideal é que você não faça sociedade. A sociedade é só com Jesus. Mas se você for fazer a sociedade, escreva antes, ponha um contrato, deixa tudo bem claro. Se a gente se der bem, como é que vai ser? Se der alguma coisa errada, como é que vai ser? Por quê? Porque a sua vida precisa ser baseada em princípios. Eu espero que você guarde isso no seu coração. São princípios que norteiam a nossa vida. O nosso tema é: concentre-se nos princípios e não nas condições. Tome decisões grandes em tempos de força. Quando você entra na academia, contrata um personal e adquire um hábito de frequentá-la, você ganha vigor. Mesmo em tempos de fragilidade, terá força, pois a atividade passou a fazer parte da sua vida. Assim é com a leitura da palavra, como participar de um grupo do estudo do CMN, a hombridade do currículo. Você se decide a se conformar a Cristo Jesus, de desenvolver o hábito de orar juntos com a esposa, do jejum, de abandonar o vocabulário chulo e tantas outras coisas. Tome uma decisão de ser um homem de Deus. Tome a decisão de abandonar a pornografia. Assine uma proteção virtual para seu celular, para seu computador, certo? Compartilhe com a sua senha com a sua esposa. Traga o computador para a sala. Se exponha para que você não caia em ciladas. Lembre que a gente deve se desviar
de toda a aparência do mal. Procure homens de Deus, abra seu coração, confesse o seu pecado, abandone e caminhe em pureza e santidade. Quero também indicar um curso do pastor Masao Sugihara, meu grande amigo, que tem um curso chamado Desejo Puro, que vai trabalhar esse assunto com grande profundidade e você pode ser livre dessa praga da pornografia e viver em santidade e pureza e ter a sua vida fundada em princípios. Confessar é um princípio, abandonar é uma decisão, viver um estilo de vida santo é conhecimento colocado em prática que se transforma em sabedoria. Uau! Adapte seu modo de pensar e de tomar decisões a cada fase da vida. Saia da inércia, inicie, persevere, seja consistente e avance para mais perto de Jesus Cristo, nosso Senhor. Assuma a responsabilidade pelos seus atos. Se tem um filho fora do casamento, mantenha a paternidade, seja um homem, pague pensão, assume a sua responsabilidade, baseie a sua vida em princípios. Para concluir, quero citar uma frase de Len Sweet, uma frase maravilhosa. Escute. Ou você se encontra em meio a uma tempestade, ou você acabou de sair de uma. E então, você realmente está quase se preparando para enfrentar outra tempestade de novo. As fases mudam, adapte-se a elas. Uau! Em todas as situações, concentre-se sempre em princípios e não nas condições do seu momento. Princípio rege, o princípio a gente obedece, o princípio a gente cumpre, porque é uma lei do Senhor, é uma ordenança, é um mandamento. E o desejo do meu coração, que essa dica, para que você entenda a sua fase que está vivendo, se torne realmente em sabedoria e prática para a sua vida. Porque nós somos CMN, uma rede de homens cristãos, nós resgatamos homens, nós resgatamos famílias. Que Deus te abençoe e um grande abraço.